Beleza, estamos ao vivo aqui com mais um CasaiaCast, o seu podcast sobre odontologia digital. Eu sou o Marcos Casaia. Eu sou o Kendi Takigami. O famoso Candy Crush, está aqui firme e forte com a gente mais uma vez. E o tema de hoje, o que é, Candy? Implante. Implantes. Como que a gente faz implantes, tá? No fluxo digital. Gente, por que a gente resolveu falar hoje de implante, de coroa sobre implante, né? De prótese sobre implante no fluxo digital? É muito importante, porque assim, é um dos problemas que mais chegam aqui no laboratório, né, Candy? Isso. Assim, né, problemas de posicionamento do implante, né? O quão importante esse implante tem que ser bem colocado, porque assim, apesar de a gente ter a melhor tecnologia do mundo aí para fazer uma coroa sobre implante com adaptação perfeita, a gente conseguir controlar a anatomia, sim, né, Candy? Né? Poxa, a gente tem o melhor, mas nada disso adianta se a gente não tiver o quê? O implante bem posicionado. Né? E outra coisa também que é muito importante, quando a gente resolve fazer esse implante, né, no fluxo digital, a gente vai começar a usar o que? Alguns componentes que a gente não usa na implantodontia tradicional. E aí o que acontece? Esses componentes, se você não souber bem, né, o qual usar, você pode ter problema. Então vamos lá, Candy. Qual que são os maiores problemas que você encontra aí no dia a dia quando chega aqui uma prótese sobre implante? Acho que o primeiro deles é a altura do implante, né? Ele não enterrou o suficiente, ele não está tão profundo, né? Lógico, depende tem vários fatores aí para ele não estar enterrado e tudo mais, né? Independente se é HI, acho que esse aí não é o problema. O que influencia mais é a profundidade do implante e dependendo da região, principalmente se for um inferior aí, um central, é a largura, né? Então vamos lá, vamos entender aqui assim, alguns conceitos básicos, né? Gente, isso não é só para prótese no fluxo digital. O problema assim que o erro no fluxo digital custa mais caro, né? Então assim, se você erra, por exemplo, no modo tradicional, né? Você ia fazer um implante e fazer uma coroa cimentada. Ou seja, o protético não te cobrava mais caro para fazer uma coroa cimentada. Né, ele ia lá, fundia a úcula e depois fundia o coping, né, aplicava a porcelana por cima e você pagava, né, na verdade ali uma coroa sob implante, cimentada ou parafusada. Mas no fluxo digital, quando você erra a posição desse implante e ele vira uma coroa cimentada, pode ser que você queira realmente uma coroa cimentada, mas assim, geralmente a gente faz quando a posição desse implante não está ideal, né? Sim. Aí geralmente a gente prefere uma coroa parafusada. E o que acontece nesses casos aí? A gente tem que fresar 2 blocos, né? Para corrigir a posição desse implante. Isso é muito ruim, né? Porque fica mais caro e aí o dentista reclama: nossa, fui fazer a prótese, deu mais caro, porque teve que fresar 2 blocos. Mas em laboratório digital a gente cobra por bloco, né? Sim. Então sai mais caro. Então vamos entender alguns pontos. Quando ele fala aí, né, Candy, que é a posição do implante no sentido, né, apical, né, apicocoronal. Gente, toda prótese no fluxo digital, quando a gente vai fresar, a gente usa um bloco perfurado. Sim. Concorda? Um bloco pré-fabricado, perfurado, que vai se encaixar num componente que chama T-base. E esse T-base é um componente que substitui, por exemplo, o seu transferente, né? E ele já serve como base definitiva para a tua prótese. Quando chega a prótese do laboratório, você vai usar esse mesmo T-base que você escaneou para transferir a posição do implante da boca do paciente. Você vai usar esse mesmo T-base para cimentar a coroa definitiva. Então assim, vamos pensar em algumas coisas que pode acontecer. Primeira coisa, se esse T-base, esse implante não tiver, né, muito bem inserido e esse implante profundo, eu sempre falo para os meus alunos, eu falo assim, ó, na dúvida, coloca um implante menor e afunda mais, porque o perfil de emergência da sua prótese vai ficar muito melhor. Importante, perfil de emergência bem importante. Bem importante, porque se eu tenho um implante que está lá no nível gengival, né, e muitas vezes acontece até no nível supragengival, né, esse perfil de emergência vai ser muito prejudicado. Sim. Ou vai aparecer a cinta desse implante, né, e vai ficar antiestético,
né? E tem por vezes que é uma região estética, você vai tentar fazer um sobrecontorno ali daquela prótese para não aparecer essa cinta e vai ficar uma prótese retentiva. E aí que é o problema. Não vai ficar bom. Não. Vai dar ruim, né, Kendi? Tem grande chance, né? Tem grande chance. Então, assim, não é legal. Então, assim, gente, você que faz implante, então, assim, presta atenção nisso. Na dúvida, enterra mais esse implante. Porque, assim, sua prótese vai ficar mais bonita. E aí, o que acontece? Só que tem um problema. Lembra que eu falei que agora, no fluxo digital, você usa um componente chamado T-Base? Né? Quer escrever como escreve T-Base? Algumas pessoas chamam o T-Base de link também, né? Ou link, vai. Põe vermelho. Ou link. Faz um tesão. Aê. Aê, T-Base. Aê. Agora deu pra ver. Então é o T-Base. Ou link. Então, assim, se você nunca fez uma prótese no fluxo digital, eu não sei qual sistema você trabalha, nem não tem problema nenhum. A única coisa que você tem que falar, eu trabalho com o sistema X. O primeiro passo para você fazer um implante no fluxo digital, você tem que comprar esse link, chama T-Base. Esse T-Base é importante. Então, existe o T-Base para Conimorse, para HE, HI, o implante que você quer. Né? A empresa que te fornece o implante geralmente já está fabricando os componentes digitais. Então é muito importante que você tenha no teu consultório. O laboratório, né, ele pode até ter um ou outro, mas fica inviável o laboratório comprar T-Base para todos os tipos de implante. Né? Isso é porque cada dentista usa um. Então, muitas vezes, antes de você começar, quero começar a fazer próteses sobre implantes digitais, vai lá, liga para a empresa e fala, você tem T-Base? Né? Tem. Então você vai usar esse T-Base aqui, beleza? Esse T-Base, você vai tirar o cicatrizador e se o seu implante estiver bem posicionado, infraósseo, né, subgengival lá, você vai ter uma cinta de gengiva ali, muito importante, que vai formar seu espaço biológico. E aí você vai conseguir, se você trabalhar esse perfil de emergência muito bem trabalhado, quer dizer então que você vai conseguir uma prótese com perfil de emergência muito bacana. E isso vai dar uma adaptação gengival que vai ser extremamente favorável à estética do implante e à função, né? Então, o que você tem que entender? O primeiro passo, regra número 1, afunda bem esse implante. Vai melhorar muito o seu projeto, né? O segundo passo, gente, dê preferências, lógico, né? Sempre que for possível, a próteses o quê? Parafusadas. E para uma prótese ser parafusada, o implante tem que ser muito bem posicionado. Ou ele está na oclusal de um dente posterior, ou ele está na região de cíngulo de um dente anterior. Mas, falar que esse implante tem que estar na posição de cíngulo, não adianta você, se esse implante não tiver subgengival, esse cíngulo vai ficar muito alto. E na hora que você vai fazer o projeto, o que acontece? A gente tem que acabar cobrindo essa, porque a peça sempre vai ter uma espessura mínima, né? Que a gente tem que respeitar isso daí. E às vezes para cobrir essa espessura mínima, pelo menos na fase de fresagem, a gente precisa deixar maior e depois, lógico, dá para fazer um acabamento manual. Mas ele tá fora do cíngulo, como você falou agora, ele vai na posição do bloco, essas coisas assim. Vai ficar ruim, porque vai ficar um cíngulo muito volumoso. Isso não é legal. Você entendeu? Isso não é bom. Então, assim, se preocupe, eu sempre falo, cara, na dúvida, faz um guia cirúrgico para você não errar essa posição. Tenho certeza que seu resultado protético vai ser muito melhor, porque o paciente, ele quer o resultado, ele quer o dente, e um dente confortável na boca. Deu para entender? Agora, assim, o que acontece? No digital, você consegue enxergar isso. Quando vai para o laboratório, ele te devolve um vídeo, e nesse vídeo você consegue enxergar. Então um negócio muito transparente. Você entendeu? Isso é bom, porque melhora a nossa conduta clínica. Porque quando acontece algum problema, quando ele me envia o vídeo, fala, o erro é meu. Sim. O erro é do dentista. E o dentista é um ser, eu sou dentista, eu sei como é que é. Eu já estava do outro lado antes de ter laboratório. E o que acontece? O dentista é aquele cara que empurra a goela abaixo com o protético. Ou não é, Kendi? É verdade, ele quer jogar a bucha pro protético resolver. E muitas vezes a culpa não é do protético. Coitado do protético, ele não quer perder o dentista, não quer perder o serviço, o trabalho, então ele engole seco aquilo e vai. Poxa, gente, mas com o digital não dá mais para dar o famoso somebody love, né? Porque fica muito claro de quem é o erro nesse processo. Então, assim, vamos primeiro garantir que a posição do implante está bem
executada. Esse é o primeiro passo para você colher tudo que o digital pode te dar. Isso vai te ajudar tanto no modo convencional como no modo digital, mas assim, no digital esse erro vai custar caro, beleza? O segundo ponto que eu acho muito importante, que é uma dificuldade que eu vejo, cara, de muitos dentistas, é o que? Gente, se você foi lá, escaneou com um T-Base, e T-Base, cara, existe dois tipos de T-Base. T-Base large e T-Base small. Existem dois tipos. O que quer dizer o T-Base large e o T-Base small? Né? É a largura, né, daquele poste onde você vai cimentar a coroa, né, daquele cilindro, né, do T-Base. Então, o que acontece? Se for um dente posterior, né, um dente anterior grande, tipo incisivo central, você pode usar um T-Base large. Se for um incisivo inferior, provavelmente você vai ter que usar um T-Base small, né? O encaixe no implante é sempre igual. O que fica dali para cima que difere. Um é mais estreito, o outro é mais largo. Então, isso é um cuidado que você tem que ter. Outro cuidado que você tem que ter quando você vai escanear é o que? Se eu usei um T-Base Cone Morse, por exemplo, de altura 2 milímetros, quando eu abro aquele pacotinho, eu vou lá, vou escanear aquele paciente, usei aquele T-Base, quando você tirar da boca do paciente, identifica esse T-Base. Você concorda? Fala, do fulano tal, sabe? E não rela, não use, não perca esse T-Base. Por quê? Olha o erro que a gente tem aqui, muitas vezes acontecendo. A gente recebe um escaneamento, que está perfeito, o escaneamento está tudo certo. Escaneou com T-Base 0,8 de altura. Aí quando volta, o dentista não guardou aquele T-Base. E quem que lembra a altura do T-Base que foi escaneado? Difícil, né? Se você tô falando assim, né? Tem pessoas que são organizadas. Mas geralmente na correria ali você fala, a secretária perde o T-Base, não guarda no lugar direito. E aí o que acontece? Na hora de cimentar, cimenta, em vez de 0,8, cimenta com um de 1,5. O que vai acontecer? Porra, doutor, mas a coroa ficou alta. Oh, mas você usou o componente errado na hora de cimentar o dente. Deu para entender? Então, assim, isso acontece mais comum do que se imagina, né? Então, vem muito problema com isso daí. Então, assim, gente, outra dica: pega esse T-Base. O mesmo T-Base que você escaneou é o mesmo T-Base que você tem que cimentar. Combinado? Não pode errar isso, de jeito nenhum. O que mais, o Kendi? Eu acho que é algo que é bem importante, até deixar escrito aqui, é legal. Que o T-Base, para laboratório, ele vai ter uma diferença, que é o T-Base, que é o Pracerec, né? Ah, é. Que é o Pracerec, que é o sistema da Sirona. E tem o ProExocad. Que é o Palab. Isso, que é o ProExocad. Ele é um pouquinho diferente os dois, né? Aqui, nesses então vamos lá. Isso é bem importante na hora de comprar, né? Informar isso daqui. Vou comprar o T-Base. Então você tem que informar. Ou você vai fazer isso no sistema Serec, o InLab da Sirona, ou você vai fazer no Exocad, que diferencia. Por exemplo, o nosso laboratório aqui, né? Geralmente a gente faz coroa sobre implantes no sistema InLab, que é da Sirona. Então a gente pede para os dentistas comprarem, que usam o nosso laboratório, o T-Base para Serec. Você entendeu? Agora, se for fazer o laboratório que você vai usar, né, usa o sistema Exocad, você vai ter que comprar o T-Base para Exocad. É isso? Aqui, quando ele é escaneado para Serec, você até ainda consegue, hoje é possível fazer no sistema do Exocad. O inverso não. Se ele é escaneado para Exocad, não consegue fazer no sistema Serec. Aí, dica boa. Consegue fazer o contrário, mas pro Exocad e pro Serec não. Muito importante também com relação a T-Base large, T-Base small, quando você escanear esse paciente, você avisar o laboratório qual T-Base você usou. Você entendeu? Porque vamos supor que ele vai dar um ajuste no modelo impresso. Fala, doutor, eu usei o T-Base 0,8 small. Na hora que ele for fresar aqui, ele vai fresar num bloco que o buraco do bloco é small, né? E o T-Base também é o mesmo que você usou. Ah, mas você falou que o laboratório não tem todos esses T-Base. Tá, mas assim, na maioria os sistemas mais comuns tem. Sim.
Não tem de quantidade para fornecer, mas ele vai ter o T-Base do sistema tal XYZ, né? Então assim, presta atenção nesses itens aqui, que isso vai te ajudar muito no dia a dia, né? Porque isso realmente atrapalha, né? E a pessoa acaba desanimando, fala, puxa, mas esse negócio no digital é difícil, né? E é uma coisa que tem, quando a pessoa começa a entrar no digital, ela acha difícil. Depois de 2 escaneamentos faz muito fácil, né? Assim, é tranquilo de tudo. Então assim, gente, se você nunca fez um serviço, né, uma coroa sob implante, né, eu lanço um desafio, faça a sua primeira. Né? Você não vai mais precisar fazer moldagem de transferência. Você não vai mais precisar comprar transferente. Você não vai mais precisar comprar análogo. Você não vai mais precisar comprar UCLA. É bom, hein? Só o T-Base. É só o T-Base, mas como assim? E na hora que volta, só volta a coroa, não volta nenhum modelo. E quando você encaixa perfeito. Não é legal? Então assim, tem que começar a usar. Tem coisas que no digital estão muito bem resolvidas, resolvem muito bem. Outro ponto muito importante, vamos lá então. Assim, ó, vou fazer uma coroa sob implante em região estética. E aí, tem que tomar algum cuidado? Eu acho que esse o que você já falou, né? Acho que a posição dele é muito importante. E o que acontece, gente? O que acontece com aquele substrato que é acinzentado? O bloco que eu vou usar faz diferença ou não? Faz toda a diferença. Porque daí a gente pode partir para várias estratégias. Uma delas é qual bloco vai usar, se ele é de média, de alta translucidez, ou até mesmo de opacidade, né? De alta, de baixa opacidade. Também pode Isso é muito interessante. Quando a gente está falando em fluxo digital, a gente está falando de blocos que vão ser fresados, são blocos pré-fabricados, por exemplo, de silicato de lítio, EMEX. Um exemplo. E esses blocos, eles têm uma translucidez. Você pode ser alta translucidez, média translucidez, alta translucidez. Ou seja, se eu tenho um dente do meu lado, que eu sei que o dente é muito assim, uma estética muito bonita, bem translúcido, eu tenho que usar um bloco HT, alta translucidez. Tomar cuidado, se o meu implante tiver com um approach palatino, eu vou ter bastante espaço para minha porcelana. Então tudo bem eu usar um HT nesse caso. Porém, e se meu implante tiver meio vestibularizado? Uma prótese cimentada já vai azedar o caldo. A gente também tem várias estratégias para isso. Uma delas faz uma coroa e uma faceta por cima, né? Ou uma abúltima também, né? Uma coisa que a gente vem fazendo aqui e divulgando para todos os colegas é assim, ó, a importância de você acertar o substrato antes de fazer uma reabilitação estética. Então, por exemplo, vai fazer uma boca de lente de contato e um dos dentes é um implante. Ou seja, o que seria o melhor dos mundos? A gente está tendo bons resultados fazendo desse jeito, né? Faça uma coroa naquele dente da cor do dente do lado. E aí você prepara tudo como lente de contato. Puxa, fica ótimo, porque assim, além de você igualar o substrato, que é muito difícil você chegar a isso só no cimento, né? Você também iguala a espessura da lente de contato. E isso dá um resultado muito bacana, porque assim, tudo isso influencia. Isso tudo bem planejado, né? Tudo ali no software a gente consegue mostrar isso através de vídeo, né? De várias outras formas a gente consegue mostrar. Esse que é o legal, no fluxo digital a gente consegue ter essa previsão, né? O quanto a gente vai precisar de espaço, ou quando não tem, né? Qual vai ser a estratégia que vai ser usada. E é muito legal vocês, cara, assim, quando tem um caso desse, manda pro laboratório, discutir com o laboratório. Tô com um caso assim, assado. Qual que é o melhor jeito de a gente resolver isso daqui? Né? E não sair escaneando. Outro ponto também, vamos agora as soluções tupiniquinhos, né? Mas você tem que dar seus pulos, né? Sim. Então chega aqui, por exemplo, assim, ó, meu implante está mal posicionado. Aí a gente fala, putz, vai ter que fazer dupla camada. Como é que é? Vou ter que fresar um coping para corrigir a posição do implante e por cima desse coping eu vou fresar uma coroa. Você vai pagar duas. E o ruim é quando você não tem espaço para 2 camadas, né? Não, mas vamos na melhor das hipóteses. Que não tem, sim. Não, assim, vai ficar mais caro. Sim. Aí o que a gente fala para esse cara? Cara, já vai ser uma prótese cimentada. De qualquer jeito. Se soltar o raio do parafuso do seu T-Base lá, assim que soltar do teu coping, da tua base lá de um implante convencional, você vai ter que cortar essa coroa. Então assim, nesses casos, para você não gastar tanto, a dica é escaneie o T-Base direto. Sim. Como fosse um preparo. Sim.
Não é verdade? Assim, né? É mais inteligente você fazer isso do que você fazer 2 camadas, que vai sair mais barato. Principalmente se vier saindo na vestibular, bem na incisal ali, né? É uma estratégia muito boa. E aí o que acontece? Tem scanners que capta bem metal, tem scanners que não capta bem metal. Aí precisa pacificar. Aí precisa pacificar esse T-Base. E como é que eu pacifico? Aí Tupiniquim? Tem os tupiniquim, né? O tupiniquim é o bom e velho corretivo. Tem o bom e velho corretivo, tem outras estratégias. Aí você pode fazer um jato, né, de óxido de alumínio, né? Isso. Então assim, que seria melhor, né? Então assim, tem estratégias. Tem outros scanners que captam bem. Então, por exemplo, se você for pegar aí uma Prime Scan, por exemplo, um Aitero, né? Ele capta bem metal, o próprio Tri-Shape. São scanners de ponta, scanners que vão ler, né? Eles vão entender que aquilo é metal, não vai gerar artefato, e isso é muito legal. Porém, se você pegar scanners mais antigos, por exemplo, a gente tem aqui o Omnicam, né? O Serec Omnicam, aí você vai ter que opacificar esse metal. Não vai ter jeito, senão você não vai ter um bom resultado. Sim. Concorda? Então, isso são jeitos, né? Para você burlar o sistema, né? Lógico que eu sempre falo assim, ó, a adaptação perfeita é quando você faz tudo certo. Exato. Bem planejado. Bem planejado. Aí você vai ter um melhor resultado. Fora lá, você tá dando um jeitinho. Mas tem casos que você vai ter que dar um jeito, porque assim fica complicado. Então assim, minha dica é, uma vez que aconteceu, né, esse problema, reveja a sua conduta clínica para você fazer da melhor maneira e gastar menos. Bom, com relação, acho que T-Base, que é uma coisa que a gente fica batendo, que o povo... mas assim, quais T-Base, né, eu tenho que ter no consultório? Tem que ter T-Base large, small, todas as alturas de sim? Então, o ideal é que sim. Quais que usa mais? Usa o large. 90% você usa large. Você entendeu? Os 10% você pode usar small. Tá? Aqui no laboratório faz mais de um ano que a gente nem usa o small, né? Um caso ou outro, né? Agora vai ter alguns casos que a gente teve que usar, mas assim, mas se for para comprar, não quer investir tudo. Outra coisa que tem que comprar, né? Se você for escanear para Serec, você tem que comprar o Scambari. Márcio, mas o que é o Scambari? Né? É o corpo de escaneamento. É ele que você vai posicionar o T-Base no seu implante. Você vai posicionar o T-Base no seu implante e por cima desse T-Base você vai colocar o Scambari. Esse Scambari tem um triângulo em cima que vai transmitir a posição tridimensional desse implante. Dica: não estrague esse triângulo. Se ele deformar, a gente não consegue capturar a posição desse implante na boca, tá? Quando você escanear. Então tem que comprar o que? Scambari large e Scambari small. Scambari para Serec, por exemplo. Beleza? É isso? Se você for fazer uma transferência e você está usando o sistema Exocad, né? Aí você tem que comprar, não é mais T-Base e não é mais Scambari. Daí você tem que comprar o Scampost. Né? Ou Post, mas é mais conhecido como Scampost, tá bom? E aí você vai conseguir transferir, né, a posição do seu implante na boca. É possível transferir, né, a posição dos implantes de um protocolo? Sim. Sim. Eu não preciso mais fazer então transferência, né? Não preciso mais ferulizar, né? Não. Se você usar um bom scanner, foi um dos motivos que eu falei no podcast passado, porque que eu peguei o Aitero, né? Porque dá para você fazer com a Omnicam Serec, porém, assim, você tem que fazer algumas, né, adaptações ali, porque ele se perde, principalmente quando tem muito tecido mole para escanear. Agora, sim, a gente aqui pegou o Aitero porque eu não queria mais fazer moldagem de transferência de protocolo. Então eu queria o quê? Ir lá, capturar meus implantes, colocar lá os Scamposts lá nos meus implantes e passar o scanner e realizar a moldagem de transferência digital. E pasmem, funciona muito bem. Sim. Né? O processo que a gente usa aqui é assim, a gente escaneia, joga para o Exocad ou para o InLab, né? Faz o projeto da barra, a gente ainda imprime essa barra em resina para testar na boca do paciente, só para tirar a dúvida, tá? Mas o melhor jeito que a gente viu é o que, né?
Uma vez que a gente imprimiu na calcinável, vai lá, manda e faz a fundição. Pô, Marcos, mas você estava fazendo fresada essa barra, né? Mas assim, com a barra fresada a gente tinha que usar mais um link, mais um componente, que é o Mini TI, né? Funciona bem o Mini TI, que é um link entre a barra fresada e o seu mini pilar. Existe um Mini TI, que é esse link. Esse link tem que ser cimentado através de um processo que chama cimentação passiva. Funciona bem, mas é um custo a mais que você tem. Exato. Né? Então, quando for escaneado com os componentes corretos, né? Tem que bem lembrar isso, com os componentes corretos. Aí você consegue fazer todo o projeto no virtual e aí eliminando o Mini TI, que a barra vai direto na cabeça do implante ali, não precisa dele. A gente pode fazer um dia, tá? Discussões só de protocolo, tá? Muito bacana. Já temos casos aí feitos de protocolo feito totalmente digital, né? Uma adaptação muito boa, tá joia? Queria agradecer vocês aí, nosso podcast é rapidinho, eu sei que é duro essa hora ficar vendo, mas espero ter ajudado vocês hoje. O tema foi prótese sobre implante no fluxo digital, tá? Em breve aí, na quarta-feira que vem, a gente está de volta, tá? Com mais um tema interessante sobre fluxo digital. Se você tem alguma dúvida, manda aqui pra gente. Siga a gente aí nas redes sociais, né? Toca o sininho no YouTube, é isso aí, o sininho? Compartilha e acompanha a gente se foi útil esse conteúdo, tá bom? A gente tá no Spotify também, tá joia? Você tá de carro dirigindo aí, não dá tempo de assistir, então ouve a gente lá no Spotify. Um grande abraço, até o próximo podcast.